Deus é invisível, você não vê a Deus, você não enxerga a Deus, mas diz assim, Jesus ele é a imagem de Deus. Se você, o que é a imagem? Você olha na água, você olha no espelho, você vê a sua imagem. Ele está dizendo, olha, Jesus é a imagem de um Deus que você não consegue enxergar com os teus olhos naturais, porque Deus é invisível, mas se você quiser ver a imagem de Deus, olhe para Jesus, porque Ele é a imagem de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito não quer dizer que é o primeiro ser criado, como algumas religiões dizem. Ele é o que tem a primazia. Primogênito é o que tem a primazia, que está sobre. Ele está sobre toda a criação, porque diz no versículo seguinte, Paulo fala no versículo 16, pois em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo está dizendo, olha, ele criou todas as coisas. Ele é o Deus criador. Ele é aquele de Gênesis que fala, haja luz e houve luz. Ele é aquele que dividiu os céus e a terra. Ele que criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é o Deus do universo. O que Paulo está dizendo é que Jesus é Deus, meu amado, e não tem como você acreditar na Bíblia, ou acreditar nas palavras de Jesus, achando que ele era um bom homem, um profeta, porque senão ele seria o maior mentiroso, porque ele mesmo falou que ele era o eu sou, o que sou. Paulo então coloca Jesus lá, em Filipenses, ele fala assim, olha, tende em vocês o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude que Jesus teve, porque ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Talvez você não entenda essa frase, mas se você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, vai estar escrito assim, ele não exigiu, ou ele não se apegou aos seus direitos como Deus, ele não exigiu, ele não se colocou como Deus, ele não veio como Deus, de maneira que ele não chegou falando, eu sou Deus, ele não se vestiu de Deus para descer. Então olha só, Paulo fala assim, olha, sabe aquela atitude que às vezes as pessoas têm de falar, olha, você sabe quem eu sou, você sabe com quem você está falando, embora Jesus fosse Deus, ele não chegou lá falando o seguinte, olha, aqui estão as minhas credenciais de Deus. Ele não usou os seus direitos como Deus, mas a Bíblia diz que antes ele a si mesmo se esvaziou. Esta palavra é interessante, esvaziar, kenosis, a palavra grega usada, que a palavra já foi discutida e debatida, o que está querendo dizer isto daqui, mas como pode Deus se esvaziar dele, Deus se esvaziar de ser Deus? Ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas o que é que significa que ele se esvaziou a si mesmo? Ele deixou, como nós cantamos, ele deixou o céu de glória, ele se tornou um homem, ele deixou a comunhão que ele tinha com o Pai face a face. Queridos, na Trindade, que a gente tem dificuldade de entender na nossa mente humana, incapaz e não tem profundidade para compreender a Trindade, mas não há graus de diferença na Trindade, porque é um só Deus em três pessoas. Na Trindade o Pai não é superior ao Filho, ou o Filho não é superior ao Espírito Santo. Não há uma escadinha na Trindade, porque é um só. O Senhor Jesus, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Na verdade, o que acontece? Que o Filho, ele se esvaziou, ele deixou de usar os atributos de Deus. Embora ele fosse Deus, ele deixou de usar os atributos de Deus
na forma humana. Ele não era mais onipresente, ele estava em um lugar, ele não estava em todos os lugares como Deus está. Ele não era mais onipotente, porque ele falou assim: olha, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Na verdade, Jesus só fez milagres, não porque ele era Deus. Tem pessoas que pensam assim: olha, Jesus curou os cegos, Jesus ressuscitou mortos porque ele era Deus. Não, ele nunca fez nenhum milagre antes de ele ser batizado nas águas, antes de ele ir para 40 dias de jejum e ser ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim: como Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo e poder, de maneira que ele andou por toda parte, curando os enfermos, fazendo o bem e destruindo as obras de Satanás. Na verdade, Jesus, tudo aquilo que ele fez não foi porque ele era Deus, mas ele fez no poder do Espírito Santo, de maneira que ele falou: as obras que eu faço, vocês podem fazer obras maiores ainda, porque ele não fez porque ele era Deus, porque ele se despiu, ele se esvaziou do Todo-Poderoso que ele era. Ele não era mais onisciente, ele já não sabia todas as coisas. As coisas que ele sabia era porque o Espírito Santo revelava a ele, como pode revelar a mim e a você. Eu te vi lá, Natanael, embaixo da árvore, porque o Espírito Santo revela as coisas. Mas ele não era mais onisciente. Onisciente é que sabe tudo. E ele falou, perguntando, os discípulos perguntaram: Senhor, quando será a sua vinda? E ele falou: olha, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho sabe, somente o Pai sabe. Quem é onisciente sabe tudo. Ele não sabia tudo mais. Ele renunciou, ele se esvaziou dos atributos de Deus. Ele era Deus, mas ele deixou aqueles atributos de Deus de lado. Ele deixou a autoridade de Deus de lado. A autoridade que ele tinha era dada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, ele se fez pobre. Coríntios fala assim: porque ele, sendo rico, se fez pobre. Jesus, ele não veio. Eu fiquei pensando quantas vezes ele poderia vir de uma maneira gloriosa. Você poderia chegar num lugar, sabe quando você chega em um lugar e você chega, tem um tapete vermelho lá para você? Ele é Deus, ele poderia chegar e nascer num palácio, nascer cercado por pessoas milionárias, mas não, ele deixou lá um lugar de pedras preciosas, de rios, e onde não há nenhum defeito, de aves e animais e de flores coloridas. Não dá para nós imaginarmos como é o céu. Aquilo que nós podemos imaginar é quando nós olhamos para a terra, para a beleza das coisas que há na terra. É uma pequena amostra do que é o céu. Na verdade, Jesus deixou tudo isso daí, sendo rico. A Bíblia diz, ele sendo rico se fez pobre.